Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensinando Matemática, canal do professor Geosmar de Baixo. Estou aqui com a terceira aula do vídeo do curso de Matemática Básica, certo? Dando continuidade, hoje nós vamos ver adição e multiplicação, ok? Vamos passar pelos tópicos de multiplicação primeiro, depois do de adição. Vamos ver as ideias de multiplicação, quando é que a gente usa, de divisão e algumas definições importantes. Primeira coisa que você tem que saber aqui, por isso que essas setas estão aqui, é que multiplicação e divisão são operações inversas. Então, para você saber divisão bem, você tem que saber multiplicar. Para você ter uma noção muito boa de multiplicação, você tem que ter uma noção interessante de divisão. Tranquilo? Vai ser um bate-papo bem legal. Vamos embora. Primeiro, multiplicação nós vamos entender como a soma, certo? Primeira definição, a soma de parcelas iguais. Então, quando eu tiver um problema envolvendo uma adição de soma de parcelas, uma soma de parcelas iguais, eu posso transformar essa soma em uma multiplicação. Por exemplo, aqui, o cara fez um empréstimo de R$500 e vai pagar as 5 parcelas de 100. Então, ele vai pagar 100 mais 100 mais 100 mais 100, 4, né? Mais 100. Então, a gente aprendeu a transformar esta adição, eu tenho uma adição de 5 parcelas, e essas 5 parcelas são iguais. A gente aprendeu a transformar essa adição aqui, ó. Eu tenho 5 parcelas, né? Em uma multiplicação, tá ok? Em vez de eu escrever isso aqui, eu vou escrever isto aqui, ó. O número 5, que é a quantidade de parcelas, vai ser um fator da minha multiplicação, certo? A gente vai chamar a partir de agora os termos na multiplicação de fator. E a parcela que está se repetindo, a gente vai dizer que é o outro fator da minha multiplicação. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, em vez de eu somar isso aqui, eu vou resolver essa multiplicação, tá ok? E para resolver essa multiplicação, inicialmente eu utilizo essa ideia de adição. 5 vezes 100, eu estou somando o número 100 5 vezes. Então, é 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Isso aqui dá 500. Então, no meu problema inicial aqui, eu teria que pagar aqui no empréstimo R$500. Beleza? Então, só para deixar claro aqui, ó. Esses caras aqui, nós chamamos eles de fatores. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho uma multiplicação de 2 fatores. E esse resultado aqui, na multiplicação, nós chamamos ele de produto, tá ok? Então, quando aparecer esta palavrinha aqui, nós estamos falando em uma multiplicação. Então, o produto 500, eu posso escrever ele como essa multiplicação de 2 fatores. Então, números envolvidos na multiplicação, a gente chama de fator. Resultado, a resposta de uma multiplicação, nós chamamos de produto, tá ok? Ó, quando é que a gente vai utilizar a ideia de multiplicação? Eu trouxe 4 tópicos aqui, ó. O primeiro a gente já viu, que é a definição de multiplicação, mas a gente vai ver alguns problemas aqui, ó, que é a adição de parcelas iguais. Então, sempre que a gente tiver somando parcelas iguais, eu posso transformar em uma multiplicação. Quando eu tiver um problema envolvendo uma organização retangular, tá ok? Quando eu tiver problema envolvendo combinações e proporcionalidade. Vamos lá. Para o primeiro tópico aqui, por exemplo, para pagar o aluguel da quadra de uma quadra de esportes, os pais de Guilherme deram 7 notas de R$50 e não receberam troco. Qual é o valor desse aluguel? Então está aqui as 7 notas, tá ok? 7 notas de R$50. Todo mundo sabe fazer isso aqui, mas vamos lá, como a gente está no curso de Matemática Básica, com toda a calma a gente vai somar aqui, ó. Só fazer um 5 mais bonito. São 7 notas de 50, então seria 50 mais 50. Seria isso aqui, ó, 7 vezes, né? Deixa eu só fazer mais aqui, ó. Seria isso aqui 7 vezes. Eu suprimir aqui para a gente economizar espaço. Então, tem aqui, ó, uma adição, certo? De 7 parcelas. Deixa eu deixar claro aqui, eu tenho 7 parcelas, ok? Tenho 7 parcelas, onde essas parcelas têm o mesmo valor, o valor 50. Então, isso aqui eu posso transformar em uma multiplicação. No lugar de eu escrever aquela soma ali, eu vou escrever 7, que é a quantidade de vezes que aparece, quantidade de parcelas,
vezes a parcela que está se repetindo, que no caso é 50. Quando você resolver essa soma aqui em cima, você vai encontrar 350. Esse resultado é o mesmo de 7 vezes 50. 7 vezes 50 dá 350. Então, quando o meu problema tiver uma adição de parcelas, tiver adições de parcelas iguais, eu posso transformar essa adição em uma multiplicação. Venhamos e convenhamos que é bem mais fácil eu resolver e escrever isso aqui, tá ok? Lembrando que para resolver essa multiplicação, eu utilizo a ideia da adição. 7 vezes 50 é 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50, 7 vezes. Tranquilo? Show de bola. Problema número 2. João é pedreiro e colocou uns azulejos no balcão abaixo. Determine a quantidade de azulejos que estão no móveis. Faltou o nu aqui, mas vamos lá. Bom, turma, veja só. Tem duas formas de você resolver isso aqui, tá ok? A primeira forma é você sair contando azulejo por azulejo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vou contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Mas quando a gente tiver isso aqui, ó, uma organização retangular, perceba que a quantidade de azulejos aqui, ó, eles formam um retângulo, certo? Então, quando eu tiver essa organização retangular, eu posso utilizar aqui a multiplicação. Como é que eu vou utilizar a multiplicação desse problema aqui? Eu não vou sair contando azulejo por azulejo. Para fazer isso aqui, ó, eu vou pegar a quantidade de azulejos em qualquer uma das linhas e multiplicar pela quantidade de azulejos em qualquer uma das colunas. Vou pegar a primeira daqui, ó. Tem quantos azulejos aqui? A gente acabou de contar que tinha 10 azulejos. E aqui, na coluna, tem quantos azulejos? Quando vocês contarem aqui, vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 7 azulejos. Então, para determinar a quantidade de azulejos aqui, por ser uma organização retangular, basta eu pegar a quantidade de azulejos na linha e multiplicar pela quantidade de azulejos na coluna. 10 vezes 7, aí você pode utilizar o princípio da adição anterior, na questão anterior. É 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 e assim por diante, tá ok? Quando você fizer essa soma aí, você vai encontrar 70. Então, no meu problema aqui, o balcão azulejos. O balcão azulejos. O balcão tem 70 azulejos. Tranquilo? Então, aparecer uma organização retangular, você vai aplicar a multiplicação. Esse tipo de questão, envolvendo multiplicação retangular, vocês vão encontrar muito em questões do Enem, questões de concurso. Sempre cai esse tipo de multiplicação aqui. Beleza? Vamos para a próxima ideia. A ideia de combinação. Veja só. Marcelo tem em seu armário 2 calças jeans e 3 camisas. De quantos modos diferentes ele pode vestir? Bom, eu tive o cuidado aqui de colocar camisas e calças de cores diferentes. Ó. Eu vou chamar essa calça aqui de calça azul, essa calça aqui de calça preta, essa camisa aqui de R de rosa. Tem uma camisa aqui, viu, turma? Chamada de branco e essa aqui de amarelo, ok? Então, para saber de quantos modos diferentes ele pode se vestir, eu vou combinar as calças com as camisas, tá ok? Por exemplo, a primeira combinação já está feita a linha aqui, ó. Eu vou pegar uma calça azul, certo? E vou combinar com a camisa rosa. Então tem a combinação azul com rosa. Vou pegar a calça azul e combinar com a camisa branca. Então tem aqui a calça azul com a camisa branca. Assim, do mesmo jeito, eu vou pegar a camisa azul com a calça azul com a camisa amarela. Agora eu vou fazer a mesma ideia com a calça preta, ó. Eu vou pegar a calça preta, certo? Vou botar aqui na frente, ó, e vou combinar com a camisa rosa. Vou pegar a calça preta e vou combinar com a camisa branca. Vou pegar a calça preta e vou combinar com a camisa amarela. No total, eu vou ter quantas combinações, quantos modos diferentes de se vestir? Eu vou ter 6 modos diferentes de se vestir, certo? Todos esses modos que vocês estão vendo, são modos diferentes. Mas vai ter problema que as combinações são muito. No lugar de ser 2 calças, eu posso ter 6 calças. No lugar de ser 3 camisas, eu posso ter 15. Então, eu fazer caso a caso, sai do mesmo jeito. Só que dá mais trabalho. Então, quando você tiver um problema de combinação,
certo? De quantos modos diferentes ele pode se vestir, é a mesma coisa de perguntar de quantos modos diferentes eu posso combinar as calças e as camisas. Quando você tiver esse problema onde você vai combinar as coisas, você pode fazer direto uma multiplicação. Onde os fatores nas minhas multiplicações é a quantidade de cada elemento. São quantas calças? 2, então 2 é um fator. São quantas camisas? 3, então 3 também é um fator. Então a quantidade de modos diferentes que ele pode se vestir é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 modos diferentes, tá ok? Professor, e se tivesse assim, 2 calças, 3 camisas e 4 boné? Você faria 2 calças vezes 3 camisas vezes 4 boné, tá ok? Pegou a ideia da multiplicação, que é uma combinação, joga na multiplicação, onde os fatores e a quantidade de cada elemento. Faria essa multiplicação aqui, acharia a quantidade de modos diferentes que ele teria de se vestir. Tranquilo? Então, quando tiver a ideia de combinação, a gente aplica a multiplicação. Vamos aqui. A última ideia para a gente aplicar a multiplicação é a ideia de proporcionalidade. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Então, vou ter aqui, ó, copos de água, vou botar só água, certo? Copos de água, eu vou ter aqui os concentrados. Vou deixar assim, concentrados. Beleza. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado, 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos? Vamos lá. Então, a primeira relação que você tem aqui, ó, que para cada copo de suco concentrado, você precisa de 4 copos de água. Eu quero saber quantos copos de água, certo, serão necessários para eu fazer quando eu utilizar 2 copos de suco concentrado. Percebam o seguinte, quando ele dá essa relação, 4 de água, 1 de concentrado, isso aqui obedece uma proporcionalidade. Se eu precisar de 2 copos de suco concentrado, o que é que vai acontecer com a quantidade de água? Eu vou acrescentar 2 ou vou acrescentar 1 igual eu acrescentei aqui? Não. Você tem que perceber que o número 2 é o dobro de 1. Então, quando eu dobrar, ou seja, multiplicar por 2 aqui a quantidade de copos concentrados, obedecendo a proporcionalidade, eu também tenho que multiplicar do lado de cá. Então, quando eu precisar de 2 copos de suco concentrado, eu vou precisar de quantos copos de água? De 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. A mesma ideia quando eu utilizar 3 copos. Imagine aí, ó, 3 copos. O número 3 é o triplo de 2. Ops, fora da bexiga. É o triplo de 1. Então, aqui, ó, do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. O que é que tem que acontecer do lado de cá? A mesma coisa. Em vez de eu multiplicar por 2, agora eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12. Então, quando eu utilizar 2 copos de suco concentrado, eu vou precisar de 8 copos de água. Quando eu utilizar 3 copos de suco concentrados, eu vou precisar de 12 copos de água. Então, essa multiplicação aqui acontece porque eu estou envolvido num problema de proporção. O que é um problema de proporção? Quando eu digo que 2 coisas são proporcionais, eu digo assim, ó, que uma aumenta, a outra aumenta, mas na mesma constante de proporção. Do 1 para o 2, o que aconteceu? Multipliquei por 2. O 2 é a minha constante de proporção. Do 4 para o 8, o que é que tem que acontecer? Obedecer a mesma constante de proporção. Ou seja, tenho que multiplicar por 2 também. Tranquilo? Vamos aqui agora para o algoritmo da multiplicação. Eu vou explicar para vocês aqui, mostrar para vocês, mas a gente só vai utilizar um aqui. Dificilmente a gente utiliza esse outro. Eu tenho aqui o algoritmo usual, certo? Que é aquele que você sabe. Todo mundo sabe isso aqui. Por exemplo, eu tenho assim, ó, 12 vai ser multiplicado por 6, certo? Lembrando, ó, que o 12 é um fator, o 6 é outro fator. O que é que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar o resultado. Só para lembrar vocês, certo? É importante saber os elementos, como é que a gente chama os elementos nas operações. Então, vou fazer aqui, ó. 6 vezes 2 é 12, tá ok? Coloco 2, vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1 que subiu, 7.
Então 6 vezes 12 no algoritmo usual é dessa forma. Aí tem um algoritmo aqui que eu vou chamar de decomposição também, certo? Igual a gente fez na adição. Vou multiplicar aqui, ó, vou utilizar aqui o algoritmo da decomposição. Ele nem se chama assim, vou batizar agora, decomposição. Vamos lá. Veja só aqui, ó, mesma multiplicação, 6 vezes 12. Como é que você vai fazer 6 vezes 12? Você vai fazer assim, ó, 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. Então, vou multiplicar aqui, ó, certo? Vou fazer, ó, 6 vezes 2, 12. Agora, 6 vezes 10, 60. Aqui eu vou e somo. 60 mais 12, isso aqui dá 72. Chega no mesmo resultado. Professor, mas só com um número assim é fácil. Vamos fazer a outra aqui, ó. Se eu tiver assim, por exemplo, 13 vezes 15. Vamos fazer essa aqui, ó. Algoritmo usual. Você faz aqui, ó. Deixa eu afastar mais para cá. 13 vezes 15. Você faz aqui, ó. 5 vezes 3. Aí é só utilizar aquela ideia, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes, certo? Quando você somar aí, ó. 5 vezes 3. Sinal da multiplicação aqui, ó. Dá 15. Coloca o 5, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com o que subiu, 6. Você bota aqui, ó. Quando você for multiplicar o 1 aqui, você tem que deixar uma casa vazia, certo? Você vai começar a colocar a resposta abaixo do 1, ó. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Então, quando eu somar aqui, ó, isso aqui dá 5. 6 mais 3 dá 9. E aqui dá 1. Então, 15 vezes 3, o produto disso aqui dá 195. Vou fazer a mesma ideia aqui utilizando o algoritmo da decomposição. 13 é a mesma coisa que 10 mais 3. E 15 é 10 mais 5, certo? Então vamos lá. Vou fazer 5 vezes 3 e 5 vezes 10. Vamos aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 10, 50. Agora eu vou fazer, ó, 10 vezes 3 e 10 vezes 10. Vamos lá, ó. 10 vezes 3, isso aqui dá 30. 10 vezes 10, isso aqui dá 100. Agora é só somar, ó. Tem que dar a mesma coisa dali, ó. Aqui dá 5, lembrando que eu vou somar. Aqui, 1 mais 5, 6, mais 3, 9. E aqui dá 1, ok? Esse aqui, não importa a ordem, tá ok? Você pode começar pelo 10 e colocar aqui 10 vezes 10, 100, já colocar o 100 em cima, certo? Mas no algoritmo usual, a ordem importa. Você tem que começar aqui, ó, sempre na direita com direita, ó. Começa da direita para a esquerda. 6 vezes 2, aí você vai adiantando para a esquerda. Começa pelo 5 aqui, ó, 5 vezes 3, aí depois você adianta para a esquerda, certo? Já nesse aqui não tem importância, você multiplica como você quiser. Desde que o número que você está usando aqui embaixo, multiplique todo mundo em cima. Tranquilo? Aí vocês escolhem o que vocês acham melhor. Eu só uso o usual, certo? Esse aqui é mais para quando a gente vai fazer conta de cabeça, beleza? Vamos para frente. Bom, turma, trouxe aqui na multiplicação algumas propriedades que são importantíssimas para a gente facilitar o nosso cálculo na multiplicação. As propriedades são aqui, ó. Multiplicação por zero, comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Vamos lá. Multiplicação por zero é bem tranquilo, certo? Diferente da adição, o zero não é o elemento neutro, certo? Todo número, na multiplicação, todo fator, toda multiplicação que tiver como um fator o número zero, o produto dessa multiplicação já é zero, tá ok? Por exemplo aqui, ó, se eu tiver 2 vezes 0 vezes 4, não precisa nem eu perder tempo aqui com 2 vezes 4, porque um dos fatores é zero. Qualquer número vezes zero dá sempre zero. Ó. Então 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0 também. E se for só um número, professor, mesma ideia. Ó, 10 vezes 0. 10 vezes 0 dá 0. 1000 vezes 2 vezes 0. 1000 vezes 2, 2000. 2000 vezes 0, não tem para onde correr, dá 0. 0 vezes 14.
0 vezes 14, qualquer número vezes 0 dá sempre 0. Então, na multiplicação, um dos fatores for 0, o produto dessa multiplicação é sempre 0. Ou seja, todo número vezes 0 dá sempre 0. Elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, tá ok? Então é aquele número que ele não tem assim influência no resultado de uma multiplicação, de um produto, tá ok? Ó, se eu fazer assim, ó, é 12 vezes 2. E fizer assim, ó, 12 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa, porque o número 1 é o elemento neutro. Ó. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. O 1 não teve importância. Se eu fizer assim, ó, 2 vezes 1, 2. 50 vezes 1, 50. Se eu tiver assim, ó, 1 vezes 100. Qualquer número vezes 1 dá sempre esse qualquer número. Então aqui, ó, 100 e assim por diante. Então na multiplicação, o elemento neutro, ele é o número 1, tá ok? Pode parecer besteira, bem simples o que eu estou dizendo aqui, mas tem muita gente que faz 1 vezes 100, 1, tá ok? Então sempre que multiplicar por 1, a resposta é sempre o outro número, tá ok? Diferente do zero, sempre que multiplicar por 0, a resposta é sempre 0. Não tem para onde correr. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima propriedade aqui, ó. Propriedade comutativa. Propriedade comutativa, ela é um ditado popular que a gente utiliza muito. Quando vocês virem isso aqui, o que é comutar, tá ok? Comutar é basicamente aquele ditado que a gente usa, ó. A ordem dos fatores não, vou botar maiúsculo aqui, certo? Não altera, não altera quem? O produto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a seguinte multiplicação. Deixa eu fazer aqui, ó. 2 vezes 6 vezes, deixa eu botar menor aqui. 2 vezes 6 vezes 5. E eu vou trocar aqui a ordem dos fatores. Vou fazer assim, ó, 6 vezes 2 vezes 5. E vou trocar aqui novamente. Eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 5 vezes 6. Tá ok? Perceba que na multiplicação aqui não tem nenhuma sequência igual. Vamos lá. Quanto é que dá 2 vezes 6? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5. Quanto é que dá 12 vezes 5? A gente fez anteriormente aí, né? Isso aqui dá 60. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0, vai 1. 1 vezes 5, 5, como que subiu? 6. As outras tem que dar o mesmo resultado, independente da ordem dos fatores, ó. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, isso aqui dá 60. Se eu fizer assim, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 10 vezes 6 dá 60. Então perceba que independente da ordem dos fatores, o que é que aconteceu com o produto? Ele não se alterou, ok? O produto foi sempre o mesmo, mas percebam que os meus fatores aqui estão em ordens diferentes, tá ok? Paguei o 2 aqui sem querer, estão em ordens diferentes. Tranquilo? Propriedade comutativa é isso aí. Propriedade associativa, assim como na adição, a associativa quer dizer o seguinte, ó, eu escolho por onde começar, ok? Essa propriedade aqui, ela é mais utilizada quando você já conhece algumas multiplicações de cabeça. Eu geralmente utilizo ela sempre quando um dos fatores é 5 e tem algum fator par. Por exemplo aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, 2 vezes 7 vezes 5 vezes, deixa eu ver aqui, 2 vezes 7 vezes 5 vezes 1. Vou botar o elemento neutro aqui, certo? Ó. Eu posso começar daqui para cá, certo? Ó, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 1, 5. 14 vezes 5, isso aqui dá 70. Mas eu também posso escolher assim, ó, sem alterar a ordem dos fatores. Ó, 2 vezes 7
vezes 5 vezes 1, sem alterar a ordem dos fatores. Rapaz, eu acho melhor eu começar aqui, ó. 2 vezes 5. Porque 2 vezes 5 eu sei quanto é que dá. 2 vezes 5 dá 10. Aí eu vou e faço aqui, ó. 7 vezes 1, 7 vezes 1 dá 7. 10 vezes 7, isso aqui dá 70. Ou então eu posso fazer assim, ó, sem alterar a ordem dos fatores, ó. 2 vezes 7 vezes 5 vezes 1. Posso fazer assim, ó. Vou começar aqui pelo miolo, ó. 7 vezes 5. Quanto é que dá 7 vezes 5? 7 vezes 5 dá 35. E agora eu posso fazer aqui, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então sobrou aqui, ó. 2 vezes 35. 2 vezes 35 dá 70. Então perceba que independente de como eu começar a escolher, por onde eu começar a resolver, escolher por onde eu começar a resolver, o produto é sempre o mesmo. Ó. Perceba que o miolo aqui, ó, como eu escolhi caminhos diferentes, deu multiplicações, deu produtos diferentes, tá ok? Mas sempre com o mesmo resultado, sempre com o mesmo produto, certo? Tranquilo? Então, associativa você escolhe por onde começar. Dica, essa propriedade aqui a gente utiliza, eu basicamente utilizo quando tem uma multiplicação ali, onde eu já sei o resultado. 2 vezes 5, 10, sempre eu gosto de utilizar ela mais quando um dos fatores é 5, certo? Distributiva. Essa distributiva aqui, ela é comumente batizada em todo canto do mundo da propriedade do chuveiro. Por exemplo aqui, ó, imagine a multiplicação. 2 vezes 7 mais 5. Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Eu vou ter uma multiplicação, certo? Onde um dos fatores é um número natural, certo? E o outro fator é uma adição. Quando isso acontecer, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Como a gente viu, a propriedade do chuveiro. O fator que está fora vai multiplicar todo mundo que está dentro. Se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 7, 14. Agora, eu vou botar aqui com calma. 2 vezes 7, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 7 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 7, 14. Mais 2 vezes 5, 10. 14 mais 10, isso aqui dá 24, ok? E isso também pode acontecer quando for uma subtração, ó. A multiplicação pode multiplicar aqui uma subtração também, ó. 2 vezes 7 menos 5. Vou fazer aqui, ó. Distributiva. O de fora vai multiplicar todo mundo de dentro, ó. Aqui, ó. 2 vezes 7. Vou deixar aqui, ó. 2 vezes 7. Aí menos 2 vezes 5. Vou deixar aqui também, ó. 2 vezes 5. Ok? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, isso aqui dá 4, certo? Um outro caso que aparece muito, é isso aqui, ó. Eu tenho assim, ó, 3 mais 2, que multiplica 4 mais 5, ok? Você vai utilizar a mesma ideia, ó. O número 3, ele vai multiplicar todo mundo do lado de lá, certo? Chuveirinho. O número 2 também vai fazer a mesma coisa, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 4, eu vou deixar aqui, ó. 3 vezes 4. Agora, ó, 3 vezes 5. Qual o sinal aqui na frente do 5? Mais, ó. Então, 3 vezes 5. Aqui, ó. Foi todo mundo do lado de cá, foi multiplicado pelo 3, ó. Agora, eu vou multiplicar pelo 2. 2 vezes 4. E 2 vezes 5. Vamos lá. Agora aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou somar, né, ó. Multiplicar aqui, ó. 3 vezes 4. É 4 mais 4 mais 4. Isso aqui dá 12. 3 vezes 15. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Agora é só você somar isso aqui, ó. Aí lembra da propriedade comutativa ou associativa da adição? Vou utilizar aqui agora, ó. Presta atenção. Fazer aqui direto, ó. 12 mais 8. 12 mais 8 dá 20. Agora eu vou fazer aqui, ó.
15 mais 10. Quanto é que dá 15 mais 10? Dá 25. Agora eu vou somar, ó, 20 mais 25, isso aqui dá 45. Então perceba que utilizando essas propriedades, o nosso caminho ele fica bem mais fácil. Tranquilo? Propriedade distributiva, associativa aí e comutativa. Eu coloquei o número 0 e o elemento como propriedade para a gente fixar bem legalzinho essas ideias. Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, turma, nós chegamos agora na divisão. Divisão eu enxergo como o bicho-papão das 4 operações. Todo mundo tem dificuldade na divisão, certo? Todo mundo apresenta dificuldade na divisão. E divisão nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Então, se você souber multiplicar bem, você vai saber dividir muito bem também, tá ok? Então, vamos ver os termos aqui, vamos ver quando é que a gente vai utilizar a divisão, para a gente na próxima aula fazer vários exercícios. Vamos aqui, ó. Quando é que a gente vai utilizar a ideia de divisão? Quando no meu problema aparecer justamente a palavra dividir uma quantidade em partes iguais. Sempre que eu tiver uma ideia de pegar um todo e dividir em partes iguais, eu estou falando de um problema de divisão, ok? E a outra ideia é quando a gente tiver a ideia de medida. Professor, o que é a ideia de medida? É você perceber que o meu problema, que o seu problema, que você está assistindo aí, necessite eu saber quantas vezes uma medida cabe dentro da outra. Então, quando eu tiver esta ideia de medida, eu vou utilizar eu vou utilizar a operação divisão. Vamos ver aqui, ó. Esse probleminha aqui bem simples, ó. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o número de alunos em cada classe, certo? O mesmo número de alunos em cada classe. Então, eu vou pegar um todo aqui em algum momento. A escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. Quantos alunos há em cada classe? Então, veja só. O problema está dizendo que é da escola sempre colocar o mesmo número de alunos. Então, eu vou ter um todo, certo? E vou dividir em partes iguais, tá ok? Nas 9 classes. Então, quanto vai ser cada aluno, tá ok? Como é que a gente vai fazer? Então, eu vou ter aqui um problema de divisão. Eu vou pegar 243 e dividir por 9, para eu saber a quantidade de aluno que há em cada classe. Então, veja só. Eu vou fazer essa divisão aqui, certo? Vamos lá. A gente organiza a ideia, certo? E para dividir, a gente coloca assim, ó. 243 dividido por 9, certo? Aí, porque você tem que saber multiplicar? Pelo seguinte, ó. Quando você for dividir por 9, é interessante que você saiba a tabuada da multiplicação por 9. Você sabendo a tabuada da multiplicação por 9, você resolve todos os seus problemas de divisão por 9, ok? Nesse caso aqui. E assim continua. Se for necessário, eu utilizo aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando a gente for dividir, ó, o 9 é um algarismo, certo? Então, olha aqui para um algarismo, o 2. O número 2, ele é menor do que o 9, então não posso começar a dividir. Vou pegar o próximo, o 4. Vai formar aqui número, vai formar o número 24. 24 é maior ou igual a 9, então eu começo a dividir. Faço aqui, ó, 24 dividido para 9. 24 dividido para 9 é eu saber quantas vezes o número 9 cabe dentro de 24. Olha a minha frase. Quantas vezes o número 9 cabe dentro de 24? Para isso aí eu vou fazer a tabela do 9. Ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Perceba que quando eu multipliquei aqui, eu já passei do 24. Como eu passei do 24, eu vou pegar o menor múltiplo de 9, que chega mais próximo de 24, que foi o 18. Aí,
9 vezes 2 dá 18. Como eu não consigo chegar no 24, o meu objetivo é chegar no 24. Como eu não consegui chegar, vou pegar o que chega mais próximo, que é o 18. Então, quantas vezes o número 9 cabe dentro de 24? Ele cabe 2 vezes, porque 9 vezes 2 dá 18. Então, aqui ó, eu coloco 2, certo? Aqui eu coloco 2. Aí vou e multiplico agora, certo? Ó, 2 vezes 9, 18. 18 eu vou e coloco aqui, ó, 18, embaixo do número que eu estava vendo quantas vezes o 9 cabe. E sempre que eu coloco aqui, eu tenho que subtrair, ó, 18, 24 menos 18. Só que eu não vou perguntar 24 menos 18, eu vou sempre perguntar assim, ó, do número 18 para o 24, falta quanto? Ok? Então, do 18 para o 24, que é justamente a ideia de subtração. 18 para 24, falta quanto? Quando vocês virem aí, vocês vão ver que falta 6, certo? 18 mais 6 dá 24. Sempre que você subtrair, você tem que baixar o próximo número, tá ok? Então, você vai e baixa o próximo número, que foi o 3. Formou que número? 63. 60, aí repete o processo, ó, 63 dividido para 9. Tenho que achar na tabuada do 9 o 63 ou o mais próximo de 63. Então, vou fazer aqui, ó, 4 vezes 9... 37, 36, vou fazer aqui, viu, turma? De preto mesmo. 9 vezes 5, 45. Eu tenho que chegar em 63, ó. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, quando vocês fizerem aí, isso dá 63. Então, 9 vezes 7, 63. Pergunta, quantas vezes cabe o número 9 dentro de 63? Cabe 7 vezes. Então, você vem aqui... Espera aí. Você vem aqui e coloca o número 7. Aí faz a multiplicação agora. 7 vezes 9, 63. 63 para 63, falta nada. Então, 243 dividido para 9, isso aqui dá 27. Agora, importantíssimo. Você tem que saber o que você está trabalhando. Não é apenas 27. São 27 o quê? São 27 alunos. Então, quer dizer que dentro de cada sala vai caber exatamente 27 alunos. Aí vem para cá para a gente aprender os termos, ó. A gente vai chamar ele de dividendo. Então, coloca aqui, ó, dividendo. Beleza? Esse aqui é o meu dividendo. Não é dividendo, não, é dividendo, certo? Esse cara aqui, nós vamos chamar ele de divisor. Esse cara aqui nós vamos chamar de quociente, certo? E em uma divisão, o quociente é o resultado, é a resposta dessa divisão. É o que a gente sempre procura. E esse carinha que vem aqui embaixo, nós vamos chamar ele de resto, certo? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Na maioria dos problemas, a gente sempre vai procurar o quociente e o resto, certo? Nossos problemas de divisão, na maioria das vezes, são sempre sobre o quociente e o resto. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão aqui. Ó, turma, o próximo problema é isso. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Então vamos lá. Eu tenho uma quantidade, certo? E quero dividir em partes iguais. Então, eu tenho 183 livros e quero dividir em 12 partes iguais. Porque são 12 caixas com o mesmo número de livros. Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. 183 dividido por 12, certo? Vamos lá. Lembrando, 183 a gente chama de quê? Já vou colocar aqui, ó. A gente chama de dividendo. O 12 a gente chama de divisor. O que vai aparecer aqui nós chamamos de quociente, certo? E o que vai aparecer no final aqui a gente vai chamar de resto. Sem isso, o resto vai ser por aqui. Então vamos lá. Como tem dois algarismos aqui o meu divisor, eu começo com dois algarismos. Se eu formar um número maior ou igual a ele, então a gente começa. Como 18 é maior ou igual a 12, a gente começa a dividir, ó. 12 dividido por 18, é fácil ver que o número 12
18 dividido por 12, é fácil ver que o número 12 só cabe uma vez dentro de 18. Então você coloca um 1 aqui e multiplica. Ó. 1 vezes 2, 12 dá 12. 12 para 18 falta 6. Aí você pega aqui, ó, baixa o 6, baixa o 3 igual no anterior, certo? Baixou o 3, fica 63. Então você agora vai construir a tabela do 12, certo? Ó, 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Aqui, ó, 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Aí vocês percebem o seguinte aqui, ó. 72 passa de 63, então não serve. Então você vai pegar o que chega mais próximo de 63. Quem é que chega mais próximo de 63? O 60. Então, quantas vezes eu multipliquei o 12 para chegar no 60? Eu multipliquei por 5. Multipliquei 5 vezes. Então quer dizer que o número 12 cabe 5 vezes dentro de 63. Porque o mais próximo que eu consigo chegar é o 60. Então vou aqui, ó, coloco o 5. Aí faço 5 vezes 12. 5 vezes 2 a gente sabe que dá 60. Ok? Então vamos lá. 63 menos 60, ou 60 para 63, falta 3. Na verdade, o problema aqui não estava pedindo a quantidade igual, né? Estava querendo aqui quantos livros foram colocados em cada caixa. Não, na verdade é isso mesmo. Quantos livros foram colocados em cada caixa. Como o resto deu diferente aqui, de 0, eu pensava que estava querendo quantos livros sobraram fora da caixa. Então vem aqui, ó. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Foram colocados 15 livros, tá ok? E restaram quantos? Restaram 3 livros. Aí percebam o seguinte, ó. Nessa questão aqui, o resto da divisão dela foi 0. Quando o resto da divisão for 0, nós dizemos que nós temos uma divisão exata. E quando o resto for diferente de 0, nós dizemos que nós temos uma divisão não exata, tá ok? Então, sempre que falar que for exato, o resto é 0. Quando não for exato, o resto é diferente de 0, tá ok? Isso é muito importante, tá ok? Então, vamos aqui para a última questão aqui, ó. Da introdução de divisão aqui, ó. Uma equipe de voleibol é composta por 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor da educação física de um colégio dispõe de 192 jogadores para organizar um torneio de vôlei. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então, fica claro que eu tenho aqui, ó, uma quantidade de jogadores e quero formar equipes, certo? Então, eu vou pegar esses jogadores e vou dividir em equipes de mesma quantidade. Então, tem um problema de divisão. 192 dividido por 12, tá ok? Então, vamos lá. Mesma ideia, faz a tabuada do 12 que a gente já fez no anterior, né? Mas para fazer aqui é bem rapidinho. 12 vezes 1, 12 vezes 2. Ó, como eu quero chegar em 19, ó, 12 vezes 1 dá 12, 2 vezes 2 dá 24. 24 já passa, só serve o 1. É fácil ver, né, que dentro de 19 só cabe o número 12 uma vez. Uma vez 12, 12. 12 para 19, falta 7. Você vai abaixo 2. Aí eu vou construir a tabela, continuar aqui até chegar no 72 ou mais próximo, que dá 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5 dá 60. 12 vezes 6, 72. Então aqui você coloca o 6. 6 vezes 12, 72. 72 para 72, falta nada. Tem uma divisão o quê? Uma divisão exata, ok? Então na minha divisão, o 192 é o dividendo, o 12, quociente, 16, desculpa, o 12 é o divisor, 16 é o quociente, o 0 é o resto, ok? Então sempre nos problemas vai pedir para você encontrar o quociente ou o resto da divisão, certo? Show de bola. Ó, turma, importantíssimo isso aqui, ó. Relação fundamental da divisão, certo? Vem aqui comigo. A relação fundamental da divisão diz o seguinte: quando eu tenho um dividendo, certo? Que o meu dividendo ele é igual ao produto do divisor pelo quociente
adicionado ao resto. Vou pegar duas divisões aqui, ó. Eu vou pegar esta aqui, ó, 183 dividido por 12, certo? 183 dividido por 12. Quando eu dividi 183 por 12, deu 15. E o resto dessa divisão foi 3. Isso quer dizer o seguinte, ó. Nessa minha divisão, quem é o dividendo? O dividendo é o 18. Quem é o divisor? O divisor é o 12. Quem é o quociente? O quociente é o 15. Quem é o resto? O resto é o 3. Vou só jogar nessa definição aqui, ó. Dividendo, que é o 183, é igual ao divisor vezes o quociente, ou seja, o divisor 12 vezes o quociente 15, mais o resto. Quem é o resto? 3. Se você fizer essa conta aqui, ela vai dar exatamente 183. Ó. 12 vezes 15, quando vocês fizerem aí, dá 180. 180 mais 3, isso aqui dá 183. Então perceba que eu chego aqui, ó, numa igualdade verdadeira. 183 é igual a 183. Então, a relação fundamental da divisão serve justamente para isso, para você encontrar o divisor. Mas não só encontrar o divisor. Por exemplo, se eu tiver o divisor não, o dividendo. Se você tiver o divisor, o quociente e o resto, você encontra o dividendo. Mas se você tiver o dividendo, o quociente e o divisor, e o resto, desculpa, você tiver o dividendo, o quociente e o resto, você encontra o divisor. Se você tiver o dividendo, o divisor e o resto, você encontra o quociente. Se você tiver o dividendo, o divisor, o quociente, você encontra o resto. Então, de 4 números, você conhecendo 3, você consegue encontrar o quarto número. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia da relação fundamental. Aí uma aplicaçãozinha aqui simples, ó. Numa divisão não exata, ou seja, o resto diferente de zero, o divisor é o 7, o quociente é o 13, o resto é 5. Determine o dividendo. Então aqui, ó, eu tenho uma divisão, certo? Eu vou chamar o dividendo de D. Então, o dividendo, quem é o divisor? É o 7. Quem é o quociente? É o 13. Quem é o resto? É o 5. Então, como eu quero o dividendo, pela relação fundamental da divisão, eu sei que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, quanto vai ser o meu dividendo? 7 vezes 13. Aí você pode fazer assim, ó. Olha como é massa a matemática. 13 é 3 mais 10. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21. 70 mais 21, isso aqui dá 91. Então, 7 vezes 13 dá 91. Mais 5. Então, meu dividendo é igual a 91 mais 5. Quanto é que é 91 mais 5? 91 mais 5 é 96. Então, o número que eu estou procurando aqui é 96. Tranquilo? O bicho de 7 papão de todo mundo que eu conheço que está estudando para nível fundamental é divisão. Então a gente vai fazer vários exercícios aqui na próxima aula, no próximo vídeo. Beleza? Então fica de olho. Você que esteve até aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, tá ok? Deixa o like aqui no vídeo. Comenta aí se você está gostando. Lembrando, é um curso de matemática básica, a gente vai bem devagar. Vou tentar na semana postar uma aula com conteúdo e uma super lista de exercícios, tá ok? No mais é isso, muito obrigado a você que está no meu canal aqui, um abração, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece aí, pode ser para criança que está estudando aí, pode ser para você que está estudando para concurso público, no mais é isso, tá ok? Um abração, vamos estudar matemática, principalmente a matemática básica, porque ela nos direciona para a matemática mais aplicada. Então a gente vai começar devagarzinho aqui, para lá na frente a gente fazer pau na máquina. Ok, turma? Um abraço, cheiro no coração e vamos para a próxima questão. Tamo junto, turma!